Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre uma das lutas que foi confirmada recentemente lá para o UFC 331. Já vou colocar na tela para vocês. Teremos o Arman Tsarukyan, segundo do ranking, contra o Maurício Ruff, que está aqui em sétimo, mostrando aí na imagem. E a gente teve outras lutas, né, confirmadas. Tem ali o Moicano, tem também o Pantoja, mas nesse vídeo eu vou focar nessa luta para não ficar muito grande. Então, confirmado aí o UFC 331, 19 de setembro. Muita gente aí, ou praticamente todo mundo, já sabe dessa notícia, então o vídeo não é só para trazer a notícia, é para falar já a minha opinião. Então, vamos começar primeiro com o casamento da luta, né? Porque muito provavelmente seria o Charles, né? Já estava rolando aí esse boato há bastante tempo, só que a gente teve a perda do Alan Nascimento essa semana, enfim, muito conturbado. Muito provavelmente isso pode ter interferido ali, por isso que entrou o Ruff do nada. Porque a princípio gera essa estranheza, né? Nossa, por que o Arman, que tá em segundo no ranking, que basicamente seria ali o próximo a disputar o cinturão, já teve a oportunidade, mas acabou saindo da luta e tal, né? Por que ele vai pegar um cara que tá lá pra trás, né? Apesar de ter hype, não é nem top 5. E aí pode ser, né, por conta do Charles ser ali o próximo nome, a revanche, aí no fim pode ter saído, enfim, né? Não dá pra ter certeza, mas pode ser. Tá? E então, o que a gente tem, já que a luta tá confirmada, que é o que interessa, o que a gente tem para essa luta? Bom, na minha opinião, tá? E, sei lá, eu acho que nem deve ser muito discutível, eu acho que a maioria deve achar isso, é a luta mais difícil pro Ruff. E por quê? Por motivos óbvios, pelo histórico. O Ruff pegou o Benoit Saint-Denis, e a gente já vai olhar aqui, inclusive, né, as estatísticas, né, porque o Ruff lutou com o Benoit Saint-Denis e a gente lembra o que aconteceu, né? Ele tomou queda, foi controlado e acabou perdendo. E o Arman é bem melhor que o Benoit Saint-Denis, então isso pode acontecer. Então, antes de eu dar o palpite em si, vamos dar uma olhada aqui, tá? A gente tem o Ruff aqui, volume de golpe interessante, golpes absorvidos quase empata, então isso não é tão legal, mas a defesa dele é 59%, precisão 57%, enfim, números legais de trocação, fora que, assim, tirando a estatística de lado, né, é um cara extremamente criativo, né, realmente uma das melhores trocações, na minha opinião. Só que no grappling a gente não tem números, né, ele não dá queda, não tem precisão, não tem média de finalização e a defesa de queda é 86%. Olhando esse número, né, a gente vai pensar, porra, é excelente, realmente, numericamente é excelente, mas ele não foi tão testado e quando foi testado deu muito ruim, esse é o problema. Então se a gente desse aqui, ó, ele não tomou queda do Michael Chandler, porque ele nocauteou no primeiro round, nocauteou o Fiziev também não tentou derrubar, então assim, ó, todo mundo aqui, ó, não tem queda, né, ou não derrubou, ou se tentou, também tentou pouco, então, né, não tem nada demais aqui. Só que tem 3 quedas aqui contra o Benoit Saint-Denis. E o problema nessa luta não foi só tomar queda, né, que ele tomou 3. Beleza, mas ele defendeu 7, né, porque tá aqui, ó, 3 de 10, né. Só que ele foi controlado por 4 minutos e 38. Esse controle foi um controle que, na minha opinião, e não só na minha opinião, né, porque eu lembro do Parrumpa comentando, eu lembro de outros comentários de especialistas, lutador, treinador, e justamente o que ele mostrou de defesa de queda não foi muito positivo, e mesmo quando ele já tomou a queda, ele foi muito controlado e, assim, não fez coisas que, teoricamente, no jiu-jitsu ali seriam mais básicas para se fazer e ele também não fez. Então, eu lembro que foi um choque de realidade aquela performance contra o Benoit Saint-Denis, que é essa aqui, né, que eu tô mostrando os dados. Então, assim, foi algo que realmente chamou muita atenção, por conta, inclusive, do contraste que se tinha, do que se falava dele na academia, de ter uma defesa de queda sensacional, porque blá, 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 e aí, na hora da realidade, a gente viu o que aconteceu. E, de novo, o Benoit Saint-Denis não é um Arman Tsarukyan, não é um Islam Makhachev, não é um Ilia Topuria, caras que têm ali o grappling mais perigoso, ou até mesmo se a gente for pegar caras que tem um pouco menos que isso, mas mesmo o Renato Moicano, tá? O Moicano, na minha opinião, não é o Arman, não é o Makhachev, né, no nível do grappling em si, mas é um cara que tem um altíssimo nível. Tem o Charles, por exemplo, então olha quantos caras que tem um grappling melhor que o Benoit Saint-Denis, que teoricamente casa o jogo com o Ruff, tá? Mas, de novo, do ranking atual, pra mim, o Arman é o melhor. Tem ele e teria ali talvez o Matheus Gamrot também, tá? Que também tem um wrestling absurdo, né? Que inclusive fez esse duelo de wrestling com o próprio Arman. Então, assim, pra mim é o pior confronto possível. O Arman é favorito e a gente ainda tem mais coisas, né? Vamos olhar do lado do Arman aqui as estatísticas. A gente tem o Arman com 3.2 quedas, lembrando que ele tá fazendo um monte de luta de wrestling também, ou seja, tá em ritmo e tá fazendo isso o tempo inteiro. Precisão das quedas de quase 40%, ele tem a média de finalização não muito alta ali. E o que acontece, tá? Aliás, o diferencial de golpes dele, ó, é muito maior, né, do que o do Ruff, tá? Só que aqui é golpe no geral, tá? Não é só trocação. Muitos golpes dele é ground and pound, então tem que sempre lembrar disso. Mas o que acontece? Essa luta me lembra uma luta onde teve um massacre a favor do Arman, que foi essa aqui, ó, contra
o nosso querido Joel Álvares. Ó, se a gente clica aqui, o Arman nocauteou, ganhou um bônus de performance, ele derrubou 2 vezes de 2 que ele tentou, controlou por 6 minutos e 8, e ele teve um ground and pound absurdo, que se a gente desse aqui, ó, golpes no chão, 32 golpes, ó, no geral, tá? Então, no segundo round foram 23. Muitos desses golpes foram cotoveladas altamente contundentes que machucaram, arregaçaram o Joel Álvares. E aqui me lembra mais ou menos o mesmo perfil. Por quê? Era um cara alto, com boa trocação, que teoricamente o jogo do Arman seria evitar essa trocação, levar pra baixo, controlar e ou finalizar ou bater. Então, o que eu acho, tá, que pode acontecer? O Arman, ele tá no topo do ranking, ele precisa ganhar de maneira clara para poder disputar o cinturão. Ele não pode pegar um cara que não é nem top 5, mesmo que tenha hype e tenha muita qualidade, não é top 5. Então ele não pode ter muitas dificuldades se ele quiser disputar o cinturão. Porque se ele ganha a luta numa decisão, uma luta apertada, ou ele ganha, mas assim, tomou um knockdown, enfim, tomou um aperto para ganhar, vai dar aquela impressão, ah, mas o Ruff é bom, mas não é top 5. Será que ele realmente merece a disputa pelo cinturão? Talvez seja melhor ele fazer uma luta antes, lá. Então, assim, vai ter uma discussão. Então, na minha opinião, o Arman muito provavelmente entra para não correr risco, ou seja, não vai praticamente trocar. Se for trocar, vai ser só para mascarar as quedas, tá? Para poder colocar o seu jogo em ação. Porque, assim, o Ruff é um cara nítido que não dá para você fazer o... Ah, vou testar um pouco. Não. O Ruff é o cara que é brilhante. O cara é genial na trocação. Então, não dá. Não dá. Qualquer segundo em pé é risco pro Arman. Então, ele vai ter que botar a finta e vai ter que ser objetivo no jogo dele, o que geralmente ele é. Então, eu acho que ele vai fazer mais ou menos o que ele fez com o Joel Álvares. Ele vai entrar pra só fazer o jogo dele. Obviamente não vai entrar seco em queda porque facilita a defesa, de novo ele vai ter as suas artimanhas, mas ele vai muito provavelmente conseguir derrubar. Então, derrubando, ele pode ir para a finalização ou ele pode partir para um ground and pound agressivo para acabar. E como a gente viu, tá, que o Ruff tem o problema da defesa de queda, tem o problema do jiu-jitsu em si e o Arman faz esse jogo, cara, para mim, assim, o favoritismo do Arman é muito claro e eu coloco ali uns 75 a 80% de chance, tá? Infelizmente, tá? Porque assim, eu torço pro Arman e eu gosto do Arman e torço pro Arman, mas muito por conta do Opa-Rumpa, lógico. Mas aqui é o Ruff. Então, assim, eu, sinceramente, nem tenho escolha, tá? Eu gosto muito do Ruff e gosto também do Opa-Rumpa. Então, cara, eu não consigo conscientemente escolher um. Não consigo, tá? Então, a minha análise aqui, o que eu acho, né, esse favoritismo, não é baseado nada em torcida. É simplesmente um casamento lógico, né? A gente pega o histórico do Arman de como ele luta, como ele conduz a luta, e o ponto fraco do Ruff, tá? E outra, a trocação do Arman não é ruim, tá? Então, tudo bem, se rolar só a trocação, o favoritismo é do Ruff, lógico. Mas o Arman tem qualidade na trocação para não ser amassado do nada, na teoria. Então, assim, para mim, só para finalizar, o Ruff depende de um brilhantismo. Tá? É assim, depende tirar um momento mágico, um highlight da cartola. Para mim, a chance dele vencer é isso. Tá? Sei lá, uma tentativa de queda, entrar uma joelhada sensacional ali, como a gente já viu o Sterling tomando, né? Então, assim, cara, é isso. É um chute rodado ali, porra, do nada que vai pegar e... Então, assim, ele depende de algo que ele faz às vezes, entendeu? Mas, fora isso, cara, desculpa, não dá. Cogitar que ele, pô, vai defender todas as quedas e, porra, e aí... Não vai. Sinceramente, não vai. Então é isso. É a maior pedreira. Mas existe a recompensa. Se ele tirar um highlight da cartola e ganhar a luta, provavelmente ele vai direto pro cinturão, tá? Então, eu acho mais fácil, sinceramente, era mais fácil o Ruff ganhar do campeão Justin Gaethje do que do Arman, tá? O Arman é estilisticamente o pior pesadelo pro Ruff, o que torna a vitória dele muito mais brilhante se ele conseguir ganhar. Então é isso, tá? De maneira muito preliminar, o meu comentário, chegando mais próximo da luta, eu faço uma análise bem mais detalhada, mas já queria adiantar pra vocês, se você é torcedor do Ruff, cara, se preocupa, porque ele pode ganhar? Pode. Ele é o cara que é especialista, talvez, em tirar coelhos da cartola? É. E é isso que ele vai precisar fazer, porque o normal é o Arman derrubar fácil e aplicar um ground and pound, um nocaute técnico teoricamente fácil também, ou mesmo finalizar também não é difícil. Então, assim, é um baita desafio pro Ruff. Mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Você concorda comigo ou você acha que eu estou pessimista demais? Comenta sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!